Você é aquela mulher que já tentou de inúmeras formas corresponder às expectativas da feminilidade e submissão bíblicas, mas mesmo assim nunca foi vista como uma parceira em potencial, simplesmente por não ser o padrão? Ou te venderam uma receita perfeita de casamento blindado a partir da submissão feminina, mas na prática você nunca conseguiu viver esse conto de fadas? Quantas vezes você teve que sacrificar o seu chamado pastoral, ou ainda ver mulheres enterrando seus dons por conta dessa leitura bíblica que condena o pastorado feminino? Talvez você seja aquela mulher que nunca se viu dentro de um casamento, na maternidade, e deseja explorar a infinidade de possibilidades que os estudos e que a sua carreira podem te proporcionar. Você é menos cristã por isso? A verdade que quase ninguém te conta é que essa coisa de padrão de mulher ideal, cristã, baseado na Bíblia, não existe. É isso mesmo que você ouviu. Se a gente ler a Bíblia com atenção, a gente vai descobrir uma série de mulheres que passam longe desse ideal cristão que é propagado hoje. Para você ver que eu não tô mentindo, eu vou te dar alguns exemplos bíblicos que comprovam o que eu tô te falando. A começar com Jael, uma mulher heroína de Israel no Velho Testamento, que assassinou o general Císera, que oprimia o seu povo com uma estaca enfiada no seu rosto enquanto ele dormia. Contemporânea a Jael, também no livro de Juízes, no Velho Testamento, a gente tem a história da Débora, que além de profetisa, era também juíza e liderava sobre o povo de Israel. Raabe, a prostituta de Jericó, que, mentindo para proteger os israelitas, foi abençoada por Deus, fazendo parte até da linhagem de Jesus. Lídia, uma mulher empreendedora, trabalhadora, comerciante, que junto com as suas amigas, às margens do rio da região que ela morava, conseguiu fundar uma das igrejas que abriu os caminhos do evangelho para a Europa, a igreja de Filipos. Cada uma dessas mulheres tão diferentes entre si, desde suas histórias até as características das suas personalidades. Então, se esses versículos estavam na Bíblia esse tempo todo, por que só a mulher de Provérbios, a mulher virtuosa, é lembrada? Será que o problema não é a lente de quem está lendo e não o texto em si? O que a Bíblia diz sobre submissão feminina? Mulheres, se vocês odeiam a palavra submissão, eu ia ficar muito feliz se fosse só submissão, mas eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. É pior do que a submissão, aquilo que Deus espera que você pratique para com o homem. Olha só, verso 22. Esposas, vírgula, que cada uma de vocês se sujeite ao próprio marido, vírgula, como ao Senhor. Como ao Senhor ferrou sua vida. Sabia? Não é submissão, é adoração. Deus não espera que você se submeta ao homem. Deus quer que você adore ao homem. Não é a primeira vez que esse pastor aparece aqui no nosso canal e eu confesso pra vocês que dessa vez eu fiquei muito chocada, porque eu ainda sou de um tempo em que a leitura bíblica garantia pra gente, de acordo com o texto de Lucas 4, versículo 8, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Mas o que fez a interpretação desse pastor entender que submissão feminina tem a ver com a adoração a homens? A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente trabalha uma visão de evangelho que não é pautada na igualdade, a gente gera tipos e produções de teologia de controle e de domínio, sendo que, de acordo com o próprio apóstolo Paulo, na visão do evangelho para Jesus Cristo não há mulher, nem homem, grego, nem judeu, muito menos escravo e livre. Todos estão ali em igualdade diante de Cristo. Mas quando a gente entende o texto bíblico, principalmente da criação de Gênesis, que vai depois culminar nos textos de Efésios e Colossenses, que falam sobre a submissão feminina, como uma proposta de dominação sobre um sexo ao outro, a gente gera esse tipo de aberração teológica. E eu falo com todas as palavras que isso é uma aberração teológica, porque o que essas teologias produzem hoje no nosso campo é não só uma visão de controlar e enterrar os talentos de mulheres que têm o chamado pastoral, como também gerar violência de gênero. E aqui eu preciso ser muito séria com vocês, porque quando esse pastor fala que as mulheres devem adorar homens, o que ele está dizendo, pautado nessa leitura de Efésios, é que ele está se colocando no lugar de Deus. É isso mesmo que você ouviu. E quem vai explicar isso melhor pra gente é a autora e teóloga Karen Colares, ela que acabou de escrever o livro Submissão Feminina, uma leitura bíblico-feminista. Nesse livro, eu estou exatamente na página que a Karen fala sobre Efésios, ela explica que, na verdade, o que Paulo está chamando a atenção na questão da submissão tem muito mais a ver com a cultura greco-romana que o povo cristão ali do primeiro século estava inserido. A cultura greco-romana garantia uma organização familiar pautada no pater familias.
Mas se a gente olhar para o Evangelho, a própria concepção de família defendida por Cristo, também no Evangelho de Mateus, vai dizer que família para Cristo é comunidade. Quem anda com ele faz a vontade do Pai. E não está pautada nessa hierarquia social familiar. Mas então por que Paulo trata a submissão feminina como um ponto central, fazendo essa metáfora de Cristo como cabeça da igreja e o marido como cabeça da família? Eu confesso para vocês que fazer um vídeo para responder essas questões de 5, 6 minutos, que é o que eu tô acostumada a fazer aqui, é muito difícil. Então, gente, eu tava aqui bem plena estudando sobre virgindade e os significados da sexualidade feminina no cristianismo primitivo e do nada me deu um gatilho absurdo, porque eu lembrei de uma época, quando eu era crente super bitolada, e eu achava que se eu beijasse na boca ou se eu transasse, a SWAT de Jesus ia invadir meu quarto, tá ligado? E o apocalipse ia vir e eu ia queimar no fogo do inferno. E aí, eu percebi como que as pessoas que são criadas, né, dentro da repressão sexual da igreja são mais suscetíveis a passar por violência e abuso sexual. Isso vale tanto para meninos quanto para meninas. E eu vou te explicar por quê, contando um testemunho da minha vida. Lá nos primórdios de quando eu tinha 14, 15 anos, que eu já falei aqui pra vocês, né? Eu tive uma vida inteira criada dentro de igreja fundamentalista. Eu arrumei meu primeiro namoradinho. E aí teve um episódio que a gente, vivia um namoro da corte. Se você não sabe o que é namoro da corte, Deus te abençoe, você tá muito bem. Enfim... E o babado foi o seguinte, a gente acabou deslizando, normal, todo adolescente cheio de hormônio reprimido na igreja faz isso, né? Ali aquela... que punhetinha de bolso, sei lá. E aí eu fui, na época, com essa mentalidade de que eu tinha que contar tudo pro meu líder da época, eu cheguei nele, né? E a gente foi lá falar com ele. E o líder começou a perguntar detalhes do que a gente tinha feito. Eu sei que pra vocês isso pode ser, pra gente que é da igreja, isso é algo normal, mas, gente, vocês não têm noção da gravidade do que é você, adulto, que não tem menor relação com um menor de idade, perguntar pra ele que tipo de coisa ele tá fazendo ou o que ele está descobrindo. E aí, gente, eu percebi que quando você vê várias notícias de pastores que abusam de ovelhas, que vão ali assediar sexualmente menores de idade, tem relação com essa necessidade que a gente cultiva dentro da igreja de dar satisfação da nossa própria vida. A gente abre mão da nossa autonomia, especialmente nos assuntos que dizem respeito à santidade, pureza, que geralmente estão relacionados a sexo. E isso é muito perigoso. Porque assim, na época, eu e o meu namorado, a gente falou sobre isso com o líder, e ele era uma pessoa meio, assim, problemática, né? E assim, a sorte é que eu tenho uma mãe que é pedagoga e muito assim, cuidadosa com a minha vida. Quando ela ficou sabendo que eu contei pra ele, ela veio desesperadamente me perguntar como é que foi essa conversa e minha família foi tirar satisfação. Mas eu já vi muitos casos de meninas que começam a descobrir sua sexualidade, mesmo sendo crentes, e aí são muito reprimidas ou são muito julgadas dentro da igreja e vão recorrer aí às lideranças. E é nesse momento que a gente tem os algozes, porque são caras que têm um tipo de notoriedade dentro da igreja, são vistos como bons fiéis, exemplos de santidade, são referências de liderança, então você acha que você está num ambiente seguro para poder falar sobre isso. E aí ele aproveita essa fragilidade sua e principalmente o jeito que você não conhece sobre sexualidade para abusar de você. E aí eu não tô falando que ele vai te agarrar à força, mas ele vai manipular a sua mentalidade de adolescente para poder acessar o seu corpo. Eu já vi isso acontecendo várias vezes, tenho inúmeras amigas que saíram de ambiente fundamentalista e passaram por isso. Então, assim, o que eu quero dizer é: reprimir a sexualidade, bater na tecla de virgindade pro casamento não é suficiente pra gente lidar com a complexidade que é descobrir a própria sexualidade, os seus desejos. Ninguém ora pra parar de sentir sede, ninguém ora pra parar de sentir fome. São necessidades biológicas do corpo e elas não podem ser reprimidas. É aquele tal negócio. Quanto mais você reprime uma coisa, pior vai ser o seu rebote. É que nem aquilo, quando você faz uma dieta super restritiva. Uma coisa é você,
baixar a caloria, comer um chocolatinho uma vez assim, tipo no dia. Outra coisa é você cortar de vez. Aí quando você entra numa casa do biscoito da vida, numa loja americana, você dana a comer e cai de boca ali no chocolate. A mesma coisa para sexualidade. Por isso que muitos cristãos, quando saem da igreja por conta dessa pressão, não têm equilíbrio nem responsabilidade, porque não tiveram educação sexual. Coisas básicas como consentimento, autonomia, descobrir quais são os caminhos que te geram prazer. Então, assim, se ficarem nesse papo de que você tem que manter uma santidade radical sem descobrir essa sexualidade, olha, duvide muito, principalmente de líderes que querem saber detalhadamente sobre a sua vida. Você tem que prestar conta com Deus, não é com o homem, não. É isso, um beijo e me conta aqui se você já passou por algum tipo de situação semelhante. Quero saber.